Olá, olá para todos vocês que já estão aqui se conectando na nossa live. Daqui a pouquinho nós já vamos começar com o nosso estudo dessa semana. Então seja bem-vindo você que está participando. Nesse ano estamos aqui com um projeto um pouquinho diferente. Nós já tínhamos começado em 2025 o projeto de leitura da Bíblia, todos nós juntos, né? E muitas pessoas participaram em 2025. E agora, 2026, a gente decidiu dar uma mudada, mas a gente quer a opinião de vocês. Então, primeiro eu quero pessoas me dando oi aqui na transmissão. Você que já tá aqui, me dá um oi. Fala aí, você tá em casa, você tá caminhando, onde é que você tá? E se você tá com a tua Bíblia na mão? Vamos fazer assim, ó, pra gente começar as interações aqui na nossa live de hoje. Escreve aí se você tá com a Bíblia aberta. Bíblia aberta é o quê? Boca de Deus aberta. Então, o nosso objetivo para esse ano de 2026 é continuar com a boca de Deus aberta. Continuarmos recebendo instrução da palavra de Deus, continuarmos entendendo, recebendo do Espírito a revelação das Escrituras. Mas o Espírito Santo vai revelar as Escrituras para quem tem acesso, tem contato com as Escrituras. Quem lê a palavra de Deus pode receber a revelação do Espírito. Então, nós cremos no Espírito Santo agindo na nossa vida, nós cremos que a revelação virá, mas para a revelação vir, eu preciso estar com a Bíblia aberta e eu preciso ter contato com ela. Contato, eu digo ler, né, gente? Por favor, vocês me entenderam, né? Precisamos ler a Bíblia. Então, enquanto o pessoal está aí se conectando, estamos começando aí agora, quero explicar para vocês um pouquinho de como é que é a ideia para esse ano de 2026. Nós vamos ler, nosso objetivo do ano é ler todo o Antigo Testamento. Então escreva aí, quem tá comigo? Quem junto comigo vai ler o Antigo Testamento inteiro? Escreve aí, eu vou ler. Se você é mais ousado, falei, vou ler a Bíblia inteira esse ano. Mas não, pelo menos o Antigo Testamento a gente quer ler esse ano. Então vamos participar. Agora, gente, para os que participaram ano passado, a nossa meta esse ano é um pouquinho maior, porque o Antigo Testamento é maior, são mais capítulos, então nós precisamos ler mais capítulos por semana para alcançarmos o nosso objetivo. Os capítulos de cada semana não vão ser um número exato. Por quê? Porque nós dividimos o Antigo Testamento conforme livros e assuntos. Para não ficar muito perdido e muito cortado, algumas semanas a gente vai ter uma meta maior de ler mais capítulos, outras semanas a gente vai ter uma meta um pouco menor, menos capítulos. O importante é que todos nós estejamos juntos. Não é uma leitura difícil, é a palavra de Deus. Nós precisamos criar o hábito de lermos a Bíblia, lermos a palavra de Deus. Então, organiza seu tempo de manhã, de tarde, de noite, o seu horário de almoço, antes de dormir, acorda meia horinha antes. Eu tenho certeza que você consegue organizar o seu tempo para fazer a leitura da palavra de Deus e avançar. Não é, como eu digo, nós vamos começar com livros históricos, depois vão ter livros proféticos, tem todos esses livros do Antigo Testamento que nós vamos ler juntos. E o nosso projeto esse ano é diferente, como eu comentava com vocês. Nós vamos ter a sessão inicial da semana, que a princípio está programada para todas as segundas-feiras. Nessa sessão inicial, eu vou contar, eu e as outras pessoas que também vão estar fazendo a live, nós vamos contar o que vamos encontrar na leitura dessa semana. Pontos importantes, momentos principais, versículos que você precisa parar, prestar atenção, algumas associações com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos que você veja que Jesus Cristo já é apontado desde o começo das Escrituras. A palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. Então nós vamos ler juntos e ir explorando a Bíblia. Vamos lá então. Já tem aqui bastante gente participando da nossa live. Vai deixando sua mensagem, vai interagindo comigo. Não é porque nós não estamos mais em sessões do Zoom que nós não queremos interação. Sim, nós queremos interações. Então escreve aí tua mensagem. E a gente já pode combinar uma outra coisa. Se você tiver dúvida, e às vezes eu não vou prestar atenção no que você vai estar escrevendo aqui, escreve a sua dúvida.
Alguém vai anotar aí, depois me passa. E na sessão de semana que vem a gente responde as dúvidas ou mandamos no grupo da igreja. Nós vamos ver como é que nós vamos respondendo as suas dúvidas. Mas você ainda provavelmente não leu os capítulos dessa semana, a não ser que você já seja muito adiantado. Então, vai deixando aí essa curiosidade, sua dúvida, ou durante a semana manda mensagem pra gente, que a gente vai te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Primeira semana do projeto. Qual que é a nossa meta? Nós vamos ler essa semana o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 22, beleza? Gênesis, capítulo 1 até versículo 22. Difícil? É claro que não. Facílimo, porque é uma leitura muito agradável. Então, eu vou falar um pouquinho, pra gente começar, eu vou dividir a nossa sessão em 3. Eu vou falar algumas informações iniciais, eu vou falar o que nós vamos encontrar na leitura dessa semana, e eu vou falar algumas relações da leitura dessa semana com Jesus, tá bom? Então, informações gerais sobre o livro de Gênesis. A maioria sabe, né? Nós sabemos que o livro de Gênesis é um relato do começo de todas as coisas. Vai falar sobre a criação pela palavra poderosa de Deus e como começou a história da humanidade, como começou tudo que nós conhecemos, começou em Gênesis. Então aí a gente vai ver esse relato. Existe a estimativa que o livro de Gênesis tenha sido escrito entre os anos de 1446 e 1406 a.C., e o livro foi escrito por Moisés. O conjunto dos 5 primeiros livros que nós vamos ler, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o conjunto desses livros é chamado de Torá, ou também de Pentateuco. A palavra Pentateuco, pela raiz dessa palavra que é grego, significa, dividindo essa palavra em duas, ela tem a raiz penta, que significa 5, e teucos, que significa rolo. Então, a junção dessa palavra significa os 5 rolos, ou são os 5 livros da lei de Moisés. Esse aí é um contexto para você histórico. Agora, Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 22. Obviamente, eu não vou ter tempo de passar por todos os capítulos aqui, mas eu quero te dar um contexto do que você vai encontrar e o que você pode prestar atenção na sua leitura. Quando a gente começa o livro de Gênesis, a gente vai ver o relato da criação. Primeiro homem, primeira mulher, como todas as coisas passaram a existir. Existia nada. E pela palavra poderosa de Deus, as coisas então passaram a existir. Depois, o Deus junta lá o pó da terra, sopra o seu sopro de vida e o homem passa a viver. E também conta sobre a criação da mulher. Então também nós vamos encontrar essa parte muito conhecida sobre a queda do homem, sobre como o pecado entrou na humanidade e como eles foram expulsos do jardim do Éden. Aqui, deixa a primeira curiosidade, ponto importante, é que o fruto que foi comido no jardim do Éden não existe confirmação e nós não sabemos qual fruto é. Então muita gente fala lá da maçã, fala lá do outro fruto. Não existe nenhuma confirmação de qual é esse fruto. Inclusive, aqui vou falar, gente, assim digo eu, tá? Pode ser que é um fruto que realmente é só daquela árvore, que nós nunca vimos. É um fruto da árvore lá do conhecimento do bem e do mal que a gente não vê por aí. Então não existe, não é a maçã, tá? Primeira curiosidade da sessão, é um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que eles comeram e precisaram sair do jardim. Mas olha só que interessante. O homem e a mulher, eles foram criados para viver na comunhão com Deus e viver para sempre. Tanto que dentro do jardim tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e também tem a árvore da vida. Quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal e eles se tornam conscientes ali da sua nudez e tudo, ali a morte entrou neles. Ali a corrupção, o pecado entrou no homem e na mulher. E já não era possível eles viverem para sempre. Por quê? Porque senão não ia ter jeito para aquele pecado. Deus já tinha um plano de redenção. Nós encontramos na Bíblia que Jesus Cristo, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano de redenção. Mas o pecado precisava ser resolvido. Então,
O homem e a mulher precisaram sair do jardim. Por que eles foram expulsos do jardim? Porque Deus estava bravo com eles? Não. Claro que Deus não se agrada do pecado. Mas dentro do jardim existia a árvore da vida. E se eles tivessem acesso àquela árvore, eles iam continuar vivendo. Então eles foram expulsos do jardim e a partir de então começaram a se contar a contagem regressiva para o dia que o corpo deles ali ia chegar ao fim, a existência natural humana ia chegar ao fim. Então eles foram expulsos do jardim do Éden, não tem mais acesso a essa árvore. E a Bíblia fala lá sobre anjos que protegiam uma flecha lá que ficava cercando o jardim e eles não podiam voltar. Mesmo assim, a gente vai encontrar, e veja, você vai ver que interessante quando a gente chega no capítulo 5, você vai encontrar a genealogia, a descendência de Adão, e vai ver quantos anos essa galera vivia. Mesmo eles saindo do jardim e não tendo mais essa possibilidade de viver para sempre ali no jardim, eles viviam muitos anos. Então você vai encontrar ali pessoas que viviam 700, 800, 900 anos, eles viviam bastante. E por causa da perversidade que tomou conta da terra, Deus se desagradou. E nós estamos caminhando ali na nossa leitura, gente. Estamos ali no capítulo 6. A corrupção da humanidade, a maldade que veio lá do pecado que se iniciou, isso foi aumentando. Então Deus olhou e viu corrupção, viu a maldade da terra e não se agradou. Daí ele falou que por causa dessa perversidade, o Espírito de Deus não ia ficar contendendo contra o homem. Então Deus colocou um limite para a vida do homem aqui na Terra, que seria 120 anos. Aí Deus aplicou assim, estabeleceu, 120 anos vai ser o máximo que o homem vai viver. E depois disso, Deus se arrependeu, a Bíblia fala que Deus se arrependeu por ter feito o homem e decidiu acabar com tudo, acabar com a existência, tudo. Mas Deus encontrou um homem na Terra, que a Bíblia diz que era justo e íntegro diante dos homens. Você sabe quem é esse homem? Também muito conhecido, o nome dele é Noé. Ele e a família sobreviveram ao dilúvio. Então nós vamos ver ali na leitura, você vai ver o relato de como é que foi o dilúvio. Apesar da história ser bem conhecida, leia com calma. Você vai ver ali todo o relato, tudo como aconteceu o dilúvio. E quando o dilúvio acabou, então coube a família de Noé continuar a multiplicação pela terra, porque você também já vai ter lido ali no começo de Gênesis que depois que Deus criou o homem, o que Deus mandou eles fazerem? Ele falou, agora multipliquem-se e encham a terra, povoem a terra. Mas com o dilúvio foi todo mundo, apagou aí a povoação e coube a família de Noé, porque sobreviveu Noé, sua esposa, seus 3 filhos com as esposas. E eles então começaram novamente a se multiplicar e se espalhar pela terra. E depois disso nós vamos encontrar nos capítulos as primeiras vezes que a Bíblia comenta sobre os povos que existiram, que foram esses descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Então eles começaram a povoar a terra e daí surgiam clãs, povos com seus nomes e isso aí começou a se expandir. Isso tudo você vai encontrar. E também interessante é que aqui a gente já está perto lá do capítulo 11, quando você chegar por ali. Até esse momento, desde antes do dilúvio, pós-dilúvio, a multiplicação da família de Noé, começaram a surgir os povos e tudo isso. Mas até esse momento existia uma única língua na Terra, um único idioma, uma única linguagem. E existem estudos, porque não sei se você tem essa curiosidade, eu já tive essa curiosidade. Qual era esse idioma? O que eles falavam nessa época? Não existe nenhuma prova, nenhuma confirmação. A tradição judaica diz que é o hebraico, que era falado nessa época. Mas existem também outros estudos, outras pessoas que falam que era aramaico ou outras línguas antigas, assim. Mas o importante de saber é que até aquele momento, olha que interessante, só existia um idioma na Terra. Todo mundo que vivia na Terra até aquele momento falava um único idioma. Aí alguns homens aí tiveram uma ideia de construir uma torre que chegasse até o céu. A famosa Torre de Babel, que você também provavelmente já ouviu histórias sobre ela. Eles decidiram criar uma torre. Falaram assim, olha,
Vamos fazer tijolo, vamos usar piche aqui, vamos fazer uma torre que alcance os céus. Porque com isso nós vamos ficar famosos e nós não vamos nos espalhar. Mas qual que era a ordem que Deus tinha dado lá no começo? Agora multipliquem-se e se espalhem pela terra. E qual que era a ideia ali, o plano do homem? Vamos fazer aqui um monumento muito grande que todo mundo olha e ninguém sai daqui, vamos ficar todo mundo aqui. Mas e Deus olhou e falou assim, ó, se eu não impedir isso de acontecer, eles vão realmente conseguir fazer tudo que eles quiserem. Então Deus veio, interveio nessa situação e confundiu a língua deles. A partir daquele momento é que surgiram os diferentes idiomas, as raízes dos idiomas. Isso é muito antigo, gente. Você vai estudar lá sobre as primeiras linguagens. Enfim, Deus confundiu e ali se separaram os idiomas. A partir dali é que surgiram lá um monte até chegar nos idiomas que nós temos hoje em dia. Mas foi ali, até aquele momento só existia uma linguagem, depois um idioma, depois aquilo é que misturou e realmente a partir do momento em que surgiram os vários idiomas, eles pararam a construção da torre e se espalharam pela terra. Depois a gente vai ver ali que eles continuaram, clãs, povos, tribos, e aí foram indo para tudo que é lado. E logo em seguida a gente já encontra a história de Abraão, que foi considerado o pai da fé, ou como está falando lá em Romanos 4, o pai de todos os que creem. Abraão foi um homem de fé, ele creu em Deus. E a Bíblia, a história de Abraão vai contar isso. Muito interessante, preste atenção também nessa história. Abraão recebe uma promessa de Deus, de que ele seria um pai de muitas nações. E inclusive estamos falando sobre se espalhar. A ordem de Deus para Abraão foi: saia daí do meio da tua parentela, da terra onde você vive, e vá para outra terra que eu vou te mostrar. Lá naquela outra terra que eu vou te mostrar, ali vai se estabelecer o início de uma grande nação. Abraão saiu de onde ele vivia e foi. Deus não tinha falado para ele onde que era esse lugar, ele simplesmente obedeceu até que Deus mostrou para ele onde seria o lugar que ele se estabeleceria. Agora, quando a Bíblia fala no capítulo 12, que a Bíblia relata pela primeira vez a promessa de Deus para Abraão, a Bíblia também fala nesse mesmo capítulo que Abraão tinha já nesse momento 75 anos. Até ele ter Isaac, agora vai faltar, mas se alguém aí nos comentários tem, mas ele já tinha quase 100 anos, eu acho, quando ele teve Isaac. Mas mesmo assim, ele já tinha 75 anos, ele já era idoso. E Sara, que era a mulher de Abraão, também era idosa. E eles tinham ainda mais um problema, considerado naturalmente um problema, mas que para Deus não era um problema. Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Mas olha só, eles tinham uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mas a sua esposa era estéril, ela não podia ter filhos. E isso aí não era um problema para Deus, porque Deus ia cumprir a sua promessa. Abraão era um homem que tinha fé e que obedecia a Deus. Um grande problema surgiu, e a gente ainda está seguindo aqui a leitura. Surgiu o problema quando Sara, talvez aflita, ansiosa ou simplesmente, não vou dizer humana porque não sei, gente, às vezes a gente tem umas ideias, uma mania de tentar ajudar Deus a resolver os problemas. A gente tem uma mania de tentar ajudar Deus a cumprir a sua promessa. E é uma coisa totalmente errada. E esse foi um grande erro de Sara, porque ela tentou ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Ela falou, não, eu sou estéril, eu não vou poder dar filho para esse homem. Então, o que a Sara fez? Ela pegou a serva dela e falou assim para Abraão, ó, pega minha serva, se deite com ela aí, e ela vai te dar um filho. E realmente aconteceu, Abraão deitou lá com a mulher, e a mulher engravidou e teve um filho, que não era o filho da promessa. Esse filho de Abraão se chamava Ismael. E ele foi então rejeitado depois que Sara teve seu filho. Mas aí surgiu um grande problema, porque Ismael foi filho de Abraão e também dele surgiu uma grande nação, mas não era a da promessa de Deus. Se você for ver hoje, povos que existem lá naquela região,
um grande povo existe, que são muitos povos árabes, muitos dos povos muçulmanos são considerados o povo de Ismael. E eles sempre estão contendendo contra Israel, o povo de Deus. Olha só que problema, que grande problema. Essa galera existe até hoje, ainda tem, são lá o povo dessa época, descendentes de Ismael, que entram em contenda com o povo de Deus. Só porque a Sara decidiu que ela tinha que ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Então fica com esse entendimento para a nossa sessão de hoje. Deus não precisa de ajuda para cumprir a sua promessa. Deus precisa de confiança e obediência. Se eu obedeço a instrução de Deus e confio em Deus, no tempo certo Deus vai realizar a sua promessa e ela vai ser boa. O problema é quando eu passo a minha vida inteira tentando resolver com as minhas próprias mãos ou tentando cumprir a promessa de Deus, mas é Deus que cumpre a promessa. Então, um grande problema aí quando a Sara resolveu intervir no plano e na promessa de Deus. Então, vamos continuar aqui. Estamos falando sobre Abraão. Você vai encontrar também sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Muito interessante também. Muita corrupção, já desde aquela época. E vamos chegando agora, depois lá para o capítulo 21, houve o nascimento, agora sim, do filho da promessa. Sara engravidou, Sara deu à luz a um filho, mesmo estéril, porque a esterilidade não é um problema para Deus. Deus faz mulher estéril dar à luz a filhos. Deus faz mar se abrir. Deus faz o sol parar. Deus faz o que quiser. Então, não existe impossível. Nós nos assustamos com o impossível. Deus não se assusta com o impossível. Então, nós vemos que assim como Deus prometeu, Sara deu à luz a um filho. E eu vou comentar, gente, às vezes eu cito alguns versículos do Novo Testamento para agora a gente começar a fazer umas relações. Livro de Hebreus, quando fala da fé, fala que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, Abraão creu em Deus. Deixa eu procurar aqui rapidamente. Ou alguém escreve aí, mas eu vou procurar. Abraão creu contra a esperança. Porque é muito interessante. Não, eu falei errado, galera, perdão. Romanos 4,18. Que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, ele considerou que eles eram já avançados de idade, ele considerou que a esposa dele não podia dar à luz, mas mesmo assim ele resolveu crer em Deus. E então Deus respondeu, cumprindo a sua promessa. A Sara, idosa e estéril, deu à luz a um filho, e seria o início de uma grande descendência. E que isso também tem relação até os dias de hoje, porque nós somos parte da descendência de Jesus Cristo, porque nós somos salvos por Ele e gerados em Deus como filhos legítimos de Deus. Aleluia! Mas calma que nós já vamos falar de algumas relações aí com a redenção de Jesus Cristo. Tá bom, nasceu Isaac, o filho da promessa, imagina a alegria lá de Abraão, Deus é bom, Deus é fiel, mas quando a gente chega no capítulo 22... algo muito interessante ou importante ou muito sério acontece. Deus decide colocar Abraão à prova. E Deus fala para Abraão, Abraão, pega o seu filho, seu único filho, esse filho aí da promessa, esse mesmo, Isaac. Vá até o Monte Moriá e sacrifique o seu filho como um holocausto ao Senhor. Ele estava falando, Abraão, pega o teu filho, vai lá no monte, faz lá um altar e sacrifica o teu filho ao Senhor. Abraão pegou seu filho e foi em direção com seus servos e Abraão foi até o monte para entregar o seu filho como sacrifício a Deus. Quando ele chegou ali perto de subir, ele falou para os servos dele, agora vocês ficam aqui e eu vou subir sozinho com Isaac. E Isaac pergunta, pai, eu vejo aqui a lenha, eu tô vendo aqui as brasas, mas cadê o holocausto? E Abraão responde, filho, olha só, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Então ele sobe junto com Isaac e a Bíblia fala que ele realmente arruma lá a lenha, arruma o altar e coloca Isaac amarrado, deitado sobre o altar, em cima da lenha. Ele pega a faca para sacrificar Isaac, até que um anjo de Deus aparece e fala assim, para Abraão, para aí, não precisa mais sacrificar Isaac, porque agora eu vi que você teme a Deus.
E quando Abraão levantou os olhos, ele viu ali no meio dos arbustos um cordeiro preso ali pelos chifres num arbusto, um cordeiro para o sacrifício. Então ele pegou o cordeiro, sacrificou aquele cordeiro ao Senhor. E ele deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Agora, falando nessas coisas, o que de tudo isso aí que nós vimos e que nós vamos ver na leitura, que você vai ler todos esses capítulos essa semana, o que você deve prestar atenção? Porque o que tem associado a obra de Jesus Cristo, a redenção de Jesus Cristo? Existe alguma relação desses textos que nós lemos? A resposta é sim, porque toda a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus aponta para Jesus. E nós encontramos nesses textos vários, não dá tempo, gente, de uma sessão a gente estudar tudo e ver tudo que se associa, tudo que aponta e mostra Jesus. Mas aqui eu separei alguns pontos, 3 pontos aqui para te falar, sobre que associações você vai ver e que você pode meditar. Primeira associação nós vamos ver lá no começo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem e a mulher pecam e Deus vem falar com eles, então começa a estabelecer lá a sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. Gênesis 3,15, quando você chegar ali, pare, presta atenção, porque Deus fala que vai colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente e a descendência da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ai, que mistura. Tá bom, vou te explicar. A Bíblia fala sobre um descendente da mulher. Esse descendente de Eva é Jesus, que viria para esmagar Satanás. Viria para pisar na cabeça e destruir as obras do diabo. Assim como você sabe que Jesus fez. Depois que o homem e a mulher pecaram e Deus determinou essa sentença, a Bíblia nos mostra que existia uma redenção. Viria no futuro, olha, o problema aí foi estabelecido, mas vai chegar um dia que esse descendente da mulher, Jesus, vai vir e vai pisar a cabeça da serpente. Ele vai vencer. Apesar de que a descendência da serpente, os filhos do diabo, virão e vão pegar no calcanhar dele. Mas vão pegar no calcanhar dele. Ele vai passar por isso, mas no final ele vai ter esmagado a cabeça da serpente. É o primeiro paralelo que eu queria comentar com você. Agora, um pouquinho para frente, no capítulo 14 de Gênesis, você vai encontrar também um momento muito interessante, quando Abraão está voltando de uma guerra e ele se encontra com um homem chamado Melquisedeque. A Bíblia fala que Melquisedeque é rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo. Salém é uma palavra que significa paz, é a raiz do que se usa hoje da palavra Jerusalém. Então ele era rei de Salém e falando também, eu vou lá tocando lá no Novo Testamento porque nós já lemos ano passado. Em Hebreus fala sobre este homem, fala que ele não tinha início e nem fim de dias. Esse homem, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe para Abraão pão e vinho, que representa e que até hoje nós participamos do pão e do vinho no momento da ceia porque representa a redenção, o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. E abençoou ali a Abraão. Então Abraão teve esse encontro com esse sacerdote de Deus sem começo, sem fim, e ali ele recebeu o pão e o vinho, o que simboliza, o que representa Jesus Cristo. E o terceiro paralelo que eu quero falar com você tá lá no último capítulo que nós vamos ler essa semana, que você vai ler essa semana, quando Deus prova Abraão. Deus pediu para Abraão seu único filho. Abraão levou para sacrificar. Ele levou o que era importante para ele levou a promessa dele, porque não era mais importante que Deus. E quando Deus falou assim, Abraão, agora eu sei, você teme a Deus. O que Deus fez? Enviou um cordeiro para ser sacrificado. Um cordeiro que iria substituir Isaac lá onde ele estava deitadinho em cima das lenhas.
E ali representa a substituição de Jesus Cristo em nosso favor. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi enviado para nos substituir no sacrifício, no pagamento do pecado. Ele foi enviado para ser o sacrifício e que destrói de uma vez por todas os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em Gênesis a Bíblia já apontava para esse momento que Deus enviaria um cordeiro para nos substituir, para que nós fôssemos redimidos e perdoados de todo e qualquer pecado. Por causa de Jesus nós somos salvos. E aqui a Bíblia vai apontando para Jesus. Deus tinha uma obra, Deus sempre teve uma obra, Deus é fiel e nunca falhou em cada uma das suas promessas. Então, é isso aí. Assim eu termino o spoiler dessa semana. E eu quero saber, gente, o que vocês acham? O que vocês acham desse formato? Comenta aí. Ou melhor, vamos fazer assim. Você lê essa semana esses capítulos com essas observações que eu falei pra você e depois vocês comentam pra nós o que vocês acharam. Se foi legal ler com essa visão, ler com esses comentários. E semana que vem nós vamos fazer a mesma coisa. Então, pra te lembrar, nossa meta essa semana é ler os capítulos 1 até o 22 do livro de Gênesis. E segunda-feira que vem, a gente se encontra aqui de novo, a próxima pessoa que vai estar aqui dando a live, para continuar do capítulo 23 em diante. Combinado? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conectados, obrigada a você também que às vezes não está aqui na live, mas está assistindo em outro momento, depois que já acabou a live. Deixa seu comentário também aqui, deixa o seu like, nós precisamos e o nosso objetivo é estudar ou ler juntos e comentar todo o Antigo Testamento durante esse ano. Então participa com a gente, leia junto conosco e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tá bom, gente? Boa semana e até mais!